Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Bom, vamos mergulhar direto no assunto, porque a nossa conversa de hoje tem o poder de mudar completamente a maneira como a gente enxerga o mundo. Sabe, muitas vezes a matemática é vendida para a gente como um conjunto de regras super rígidas, números presos num quadro negro ou aquelas fórmulas congeladas nos livros, né? Mas hoje nós vamos descobrir que a matemática é, na verdade, uma prática cultural viva, ela respira, ela vai muito além dessa visão fria e acadêmica. Trata-se de um sistema totalmente dinâmico que nasce das necessidades reais e dos valores de cada grupo humano. E para entender essa visão mais ampla, a gente precisa olhar para um conceito simplesmente fascinante, onde a própria palavra já entrega o ouro, a etnomatemática. Pensa bem nessa palavra. Quando a gente divide ela, temos etno, que representa os nossos vários ambientes, sejam eles sociais, culturais ou naturais. Depois vem matema, que é basicamente explicar, entender e lidar com as coisas. E por fim, tika, que vem lá da raiz grega para artes e técnicas. Juntando tudo isso, a gente percebe que a matemática não é só uma disciplina isolada na escola. Ela é a arte e a técnica universal que os humanos usam para compreender e interagir com o ambiente ao redor. É o jeito que diferentes culturas encontram para resolver os pepinos e os desafios do dia a dia. O que nos leva à nossa primeira sessão. Parte 1. Matemática do cotidiano. Como diferentes comunidades aplicam cálculos complexos no dia a dia. A grande verdade é que cálculos supercomplexos estão sendo feitos todos os dias por pessoas de todas as origens, mesmo que não tenham aquela cara de matemática de cursinho. Tem uma matemática muito poderosa e sofisticada pulsando nas atividades mais comuns que a gente possa imaginar. Olha só essa comparação impressionante. Lá na lavoura de arroz, em Palmares do Sul, conhecimentos profundos de gestão e cálculos são aplicados para garantir a safra. Nos assentamentos do movimento do Sem Terra, práticas matemáticas organizam toda a construção do próprio sistema escolar da comunidade. Nas comunidades indígenas, a matemática é a chave para organizar o tempo e o espaço de acordo com a natureza local. E num cenário que parece de outro planeta, cirurgiões cardíacos operando de coração aberto usam técnicas matemáticas super específicas da profissão para calcular em tempo real a forma exata de dar um ponto crítico. Do plantio à mesa de cirurgia, a matemática está embrenhada em absolutamente tudo que fazemos. Então, o grande ponto aqui é tirar da cabeça aquela velha ideia de que essas práticas são uma matemática menor ou de segunda linha. De jeito nenhum. Elas são sistemas altamente dinâmicos, incrivelmente válidos e perfeitos para resolver os problemas daquele ambiente específico. O jeito que um agricultor calcula a colheita ou que um cirurgião mede uma incisão não precisa estar escrito numa linguagem formal acadêmica para ser uma matemática de altíssima complexidade e eficácia. E isso nos traz à seção 2, o choque cultural. O que acontece quando a matemática da academia bate de frente com a realidade cultural? Fica a pergunta: o que acontece quando aquela matemática de sala de aula, formal e dominante, tenta passar por cima das matemáticas práticas de outras culturas? Bom, é aí que a coisa complica e a gente vê um verdadeiro choque cultural. Ocorre um atrito imenso quando regras ocidentais rígidas são enfiadas goela abaixo de estruturas que operam numa lógica totalmente diferente. Quer um exemplo claro? Pensa na geometria. A geometria ocidental, aquela que a gente herdou dos gregos, nasceu muito focada na demarcação de terras, que era vital lá no Egito Antigo, e na busca por formas perfeitas inspiradas na mitologia do Mediterrâneo. Agora, atravessa o mundo e olha para a geometria indígena amazônica. Nessas culturas, a ideia de demarcar terras simplesmente não existe. Zero. A mitologia é outra, e a geometria deles foca na simetria incrível de produzir vasilhas, adornos e objetos do dia a dia. Então, imagina forçar os conceitos da geometria grega, baseada em dividir lotes, numa cultura que não divide terras. Isso causa distorções enormes e destrói qualquer chance de uma compreensão verdadeira. E o buraco é mais embaixo. Tem conceitos que a gente jura que são universais, mas que simplesmente não fazem o menor sentido dependendo da cultura. Ideias como o zero, o infinito ou o espaço abstrato, que são pilares na nossa sociedade e na bacia do Mediterrâneo, podem literalmente não ter significado nenhum na filosofia de outros povos. E tentar resumir a noção de vazio ou de infinidade de uma cultura inteira apenas à nossa definição científica é um erro metodológico absurdo. A gente acaba apagando e desrespeitando toda a riqueza filosófica desses grupos. Vamos avançar para a parte 3, o mito da tábula rasa. Como precisamos desconstruir essas ideias tradicionais de ensino? Tudo isso escancara uma urgência.
A gente precisa jogar fora aquele mito antigo de que qualquer pessoa chega para aprender com a mente vazia, como se fosse uma folha em branco esperando para ser preenchida apenas com conhecimento ocidental dominante. Ninguém, absolutamente ninguém, aprende com a cabeça vazia. Pelo contrário, a nossa herança, a nossa cultura e as experiências que a gente já tem são ferramentas fantásticas para resolver problemas. Pensa no simples ato de contar nos dedos. Muitas culturas criaram formas brilhantes de fazer cálculos bem complexos usando só as mãos. Isso é uma estratégia inteligentíssima, e é um absurdo que a educação tradicional muitas vezes tente proibir ou repreender isso. É justamente construindo em cima dessa base viva que a gente consegue sintetizar e aprender coisas novas de verdade. O que nos leva à parte 4. Repensando a pedagogia, unindo raízes culturais com necessidades práticas. Então, como é que a gente resolve esse baita conflito sem passar o trator por cima dos valores originais de cada cultura? A chave é repensar o ensino para honrar essas raízes enquanto ensinamos habilidades novas. O grande matemático Hans Freudenthal sugeriu 5 perguntas fundamentais que são um verdadeiro guia para isso. Ao invés de só mandar decorar a fórmula, a gente deveria perguntar: por que isso não foi descoberto antes? Quais problemas reais forçaram a criação dessa ideia? Quais forças sociais empurraram isso para frente? Por que essa descoberta é tão importante assim e por que ela foi notada ou ignorada na época em que surgiu? Passar por essas 5 etapas transforma o que seria uma decoreba chata e passiva numa investigação histórica super emocionante. O contexto vira o protagonista e o conteúdo ganha vida. E o pulo do gato dessa nova forma de ensinar é dar a voz para quem está aprendendo. O erro crasso do modelo tradicional é colocar todo mundo para apenas repetir soluções velhas para problemas que muitas vezes são artificiais. Quando a gente abre espaço para que cada pessoa traga o seu jeito de resolver as coisas, influenciado pela sua própria cultura afro, indígena, mestiça ou urbana, a gente cria um ambiente incrivelmente vibrante. A criatividade explode. Quem aprende analisa várias formas de resolver uma questão e cria a sua própria síntese, ficando infinitamente mais preparado para encarar os desafios inéditos que a vida joga na nossa cara. Para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão para ficar martelando na cabeça. Como é que a nossa própria bagagem cultural, as nossas histórias e os lugares de onde a gente vem moldam silenciosamente as matemáticas que usamos para medir, calcular e tomar decisões no nosso dia a dia sem a gente sequer perceber? Afinal, a matemática definitivamente não mora só nos livros didáticos. Ela está nas nossas mãos, nas nossas raízes e pulsando no nosso cotidiano. Que tal, a partir de hoje, a gente começar a observar o mundo usando essa lente nova e muito mais fascinante? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!